Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo na paz de Deus? Estou aqui, lendo a Bíblia. Está em selfie, gente. Está em selfie porque o celular, ele às vezes dá umas distorções doidas aí. E eu coloco ele em selfie porque eu quero fazer um vídeo bem bacana, um vídeo bem legal para vocês, tá bom? Sem distorção, sem dar aquela impressão que todo mundo tá azaroio, tá com a visão turva, certo? E hoje eu trago para vocês uma conversa, um debate bíblico, uma palavra que muitas pessoas me perguntam, né? Sobre um versículo bíblico que Jesus diz assim: não atarás a boca ao boi que debulha, porque digno é o obreiro do seu salário. E muita gente, de uma forma equivocada, e o perigo pega o versículo isolado e cria uma doutrina, cria uma ideia, cria um ensinamento, coloca lá na sua comunidade religiosa. E muitas vezes as pessoas, ou por não saber ler, ou por simplesmente não querer estudar o texto, ou não tem vontade, e assim, acredita em tudo que se fala. É um grande perigo você pegar um versículo isolado e criar uma interpretação própria, porque pode surgir aí ideias equivocadas, certo? Eu sempre falo que quando a gente lê a Bíblia, nós temos que analisar o texto completo. E o contexto, né, a razão social, por quê, para quem, por quem, para quem foi dito aquelas palavras. Tudo isso aí tem que ser minuciosamente avaliado para que a gente não caia numa confusão de ideias religiosas fundadas pela própria cabeça. O versículo que as pessoas me perguntam, digno é o obreiro do seu salário, onde muitos pastores utilizam, líderes também de outras igrejas utilizam esse versículo, alegando ser um direito de receber salários fartos, gordos, né? E muitas pessoas não procuram compreender realmente o que Jesus quis dizer, né? Paulo, o apóstolo São Paulo, quando ele prega lá a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 5, versículo 17 por diante, ele está falando para os presbíteros que governem bem a sua casa e que sejam dignos de duplicada honra. Eu já li na versão Almeida, nessa versão aqui, Bíblia da Pastoral, Bíblia de Estudo, onde diz a mesma coisa. Já nessa aqui fala diferente, essa aqui fala duplicado honorário. Essa Bíblia aqui, ela foi recompilada, retraduzida, e muitas coisas dela, eu já comparei com outras escrituras, ela, pelo fato de ser tão modificada, realmente o sentido da palavra, você percebe, quem tem um estudo, um bom entendimento, percebe que colocaram ali ideias voluntárias, né? E dá o sentido de modificar. Bom, quando Paulo ele conversa com Timóteo a respeito disso, digno é o obreiro do seu salário, nós devemos entender como era a forma de trabalho missionário que era aplicado àquelas pessoas, porque não havia salário mínimo. Os historiadores dizem que os romanos ganhavam o pagamento e as pessoas também por dia e não por mês, não havia salário. E parte desse pagamento era uma quantia de sal, por isso esse nome, salário, né? Que era um sal cheio de minerais, não era esse sal, não era esse sal hoje cheio de conservante, modificado, com sódio, não sei o que, não. Era um sal bruto, com minerais naturais, e era a forma de pagamento. A pobre viúva, ela não trabalhou o mês inteiro para pegar o seu mês de trabalho e colocar na oferta, não. As viúvas que trabalhavam nas plantações, colhendo, que era um mandamento da lei, que permitia as viúvas colher, né, da plantação para não passar fome. E muitas delas trabalhavam, ganhavam uma moeda, 2 moedas por dia. O salário do jornaleiro, né, que era o trabalhador, era pago por dia. Mas voltando ao tema do assunto, quando Jesus, lá em Mateus, você pode comparar na sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, né? Ele proibiu que os discípulos não possuíssem ouro, nem prata, nem cobre, nem alforje, nem sandália. Então, o que é que está acontecendo? Se realmente fosse permitido receber um cargo comissionado,
pegando essa palavra de Paulo, ora, então aí haveria uma contradição, haveria um forte problema, porque estaria pegando os ensinamentos de Cristo e derrubando a ordem expressa dada por ele. A Bíblia, se ela se contradiz, ela perde a sua validade, perde a sua veracidade, ela deixa de ser verdadeira. Quando nós lemos em Lucas, você vê, como também em Mateus, Jesus ele diz assim, em algumas traduções, digno é o trabalhador do seu alimento. Quando entrardes numa casa, ficai lá comendo e bebendo. Está claro, está muito bem visível que o pagamento que eles poderiam aceitar não era pagamento financeiro, mas sim, em troca do seu trabalho, eles estavam ali expondo suas vidas, correndo o risco de serem presos, martirizados. A única forma de pagamentos que era permitido eles aceitarem em troca era alimento. Talvez até você pergunte, mas Jesus quando andava com os discípulos, Judas tinha bolsa. Não é? Então, primeiro do que tudo, quando for falar, fale todo o contexto. Número 1, a própria Bíblia diz que Judas era ladrão e tirava o que ali se depositava. Número 2, provavelmente muito daquele dinheiro que ali as pessoas doavam era também dividido com os pobres. Né? Era o que se esperava de Jesus, o nosso Senhor, o Messias, fazer. Ele fazia isso, doações, dar aos pobres. Número 3, se você sai pelo mundo pregando o evangelho, sem moradia própria, sem uma casa fixa, sem um trabalho fixo, apenas com a roupa que você usa, as pessoas antigamente se sensibilizavam com a situação e achavam justo ajudar, pela fé que elas tinham na obra de Deus, ajudar o Filho de Deus em seu trabalho com alguma doação, alguma ajuda. E sabiam que ia precisar, pelo caminho poderiam comprar um pão, precisariam dormir em alguma estalagem, sei lá, quem sabe, né? Quem viveu naquele tempo sabe como era a situação. Mas essa parte aqui, que nós encontramos em Lucas, em 1 Timóteo, em Mateus, Jesus está falando, se referindo à forma de trabalho missionário, que eles saíssem pelo mundo, mas se desapegassem dos seus pertences, ouro, joia, cobre, cinto, nada levem. Tem versões que falam, né? Não possuas ouro, nem prata, nem cobre, nada levem. Né? De graça recebestes, de graça dai. A graça recebestes e a graça dai não se refere à graça de Cristo, mas à forma de trabalho. Como eles ganharam a salvação, os dons celestiais, sem precisar pagar, a mesma forma eles deveriam fazer. Tá bom, pessoal? Então, existe também um forte contraponto. Quando nós lemos a Bíblia, parece que sempre convém a gente querer procurar o lado que nos agrade. Né? Sempre convém a gente querer procurar o lado que nos interessa, mas a gente esquece também de analisar o contraponto. E o que é o contraponto? É aquela parte da Bíblia que nós chamamos de calcanhar de Aquiles, é aquela parte do Evangelho que dói na consciência do ser humano. A própria Bíblia, ele fala assim, digno é o obreiro do seu salário. Isso quer dizer o seguinte, quantas vezes você trabalha o ano todinho aí, você dá seu suor, seu sangue, suas lágrimas, você se mata de tanto trabalhar, mas quando chega o final do ano, o teu patrão, ele não se lembra de dar a você, independente do salário que ele lhe paga, um agrado de reconhecimento, né? E aí, isso aí se chama uma questão de honra, de caráter, de reconhecimento. Nós sabemos que reconhecimento não é para todos. Caráter, honra, não é para todos. Né? Tem pessoas que esperam, patrões ou algumas pessoas que esperam que o humilhado empregado vá lá beijar seus pés, se arrastar seus pés, pedindo uma gorjeta, R$1 para comprar pão ou qualquer coisa, implorando que o patrão use de misericórdia para dar alguma gratificação extra, algum bônus, por assim se dizer. E essa palavra aqui, ela é, no contraponto dela, um tapa na cara das pessoas mesquinhas, ingratas e mal agradecidas. Tá bom?
Ora, se o discípulo de Cristo está ali na sua casa, curando os enfermos, provavelmente eles iam gastar muito mais com médicos, né? Curando os leprosos, ou seja, limpando aquela casa de toda espécie de males e moléstias. Não seria nada demais você ajudar com algum alimento. Em troca, você ajudar aquele missionário com alguma coisa, algum alimento, alguma bebida, alguma roupa, caso a dele estivesse muito rasgada, né? Não era nada demais você dar pouco para quem já fez muito por você. E isso lembra muito os nossos dias, né? Lembra muito os nossos dias, onde as pessoas esperam que você vá lá se arrastando de joelho, né? Implorando, se arrastando no chão. Pelo amor de Deus, reconheça o meu trabalho, que eu fiz tanta coisa por você. Não, tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que têm caráter e não se passam para isso não, para se humilhar, para ganhar um reconhecimento não. Isso é uma questão de entendimento pessoal da pessoa que foi servida, da pessoa que passou a vida toda ali com aquele funcionário na sua empresa trabalhando. E se ela for uma pessoa realmente de um coração cristão, de um coração de Deus, ela vai reconhecer e ela vai sim recompensar aquele trabalhador, aquele bom empregado, né? Realmente esse meu empregado, ele se dedica, ele me ajuda tanto, ele faz tanto por mim, e eu em troca não faço nada por ele, só faço cobrar, exigir e somente ganhar benfeitoria, pois fique sabendo que o seu caminho, né, para quem age assim, o seu caminho está muito diferente do caminho do reino dos céus, né? É muito normal uma pessoa que chega na minha calçada, um exemplo, eu estou cansado, estou doente, não posso trabalhar. A pessoa chega na minha calçada, passa uma vassoura na frente da rua, passa uma vassoura na frente da calçada. É lógico que é muito justo eu pegar para essa pessoa, reconhecer o seu trabalho, além de dar um obrigado, também dar algum bônus, alguma gratificação. Isso se chama reconhecimento. E é o contraponto desse versículo bíblico. Digno é o trabalhador do seu alimento, não é? Então, ficou assim muito pesado para os discípulos, porque eles teriam que deixar tudo e iriam trabalhar apenas por isso. Como Jesus disse, a prova cabal é essa: ficai naquela casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Pode analisar aí, Lucas capítulo 10, 7, 1 Timóteo 5,17, Mateus 10, 9, e vocês vão ver que a ordem expressa dada por Jesus não tem nada a ver com os discípulos apóstolos saírem pelo mundo ganhando altos salários, né? Sendo comissionados todo mês com fortunas para construir impérios, para construir riqueza. Não, de forma nenhuma. Eles trabalhariam pregando o evangelho, sim, mas apenas em troca eles queriam receber um pouco de alimento para não morrer de fome. Porque quem deixa tudo que tem, sai pelo mundo sem trabalhar, sem emprego fixo, se não tiver quem ajude eles, morre de fome. Tá bom, pessoal? Então, quando você vê aí alguém usar essa palavra para dizer, não, porque digno é o trabalhador do seu alimento, o obreiro tem que ganhar o salário, não tem nada a ver com isso, não. Jesus se refere que o trabalho missionário que ele determinou era isso: que os que trabalhassem em missão não possuíssem ouro, nem prata, nem cobre, nem alforje. Ah, mas isso era antigamente. O Jesus de antigamente é o mesmo Jesus de hoje. As palavras do Jesus de antigamente também são as mesmas palavras do Jesus de hoje. Se os apóstolos saíssem para evangelizar hoje, Jesus teria dito as mesmas palavras. Ele não ia mudar por causa de tempo, de estação chuvosa, de tecnologia, de forma nenhuma. Seriam dadas as mesmas instruções. Agora, se você faz de forma diferente, acredito que alguma coisa aí está fora de alinhamento, né? Então vamos ser cristãos sinceros e vamos entender o seguinte: ah, mas a igreja precisa sobreviver. Paulo diz: quem não quiser trabalhar, não coma. A igreja, a parede, as pessoas podem formar um trabalho comunitário. Não é necessário você doar milhões para construir prédios, né? Você pode formar um trabalho comunitário e fazer uma pintura simples na sua igreja, está ótimo o suficiente. Melhor do que os cristãos que cultuavam escondidos nos cemitérios com medo do martírio e da perseguição, não é? Ah, mas a igreja precisa de um espaço grande.
o espaço é pequeno, ali tem milhões e milhares de pessoas. Olha só, todas as pessoas de uma igreja, se fizessem subdivisões de horários de reuniões, por exemplo, aqui o espaço, vamos supor, cabe 50 pessoas. Mas se eu poderia fazer uma reunião pela manhã com 50, à noite, a mesma reunião com mais 50, já seriam 100. Amanhã com mais 50, 150. À noite, mais 50, 200. Então, já que eu não posso colocar os 200 todos no mesmo local, poderia fazer subdivisões para fazer essas cultuações. E não é obrigado pessoas virem de fora, todo mundo vir de fora para cultuar aqui. Visitar se pode, mas cada qual pode congregar na sua própria localidade, na sua própria igreja, a qual faz parte. Não é preciso encher tanto, né? Ah, mas tem lugar que se enche de milhões, milhões. É aí que está o problema. Para a gente adorar a Deus, eu não preciso, isso é uma coisa da cabeça das pessoas. Para adorar a Deus, eu não preciso sair da minha cidade para adorar a Deus em tal lugar distante. Por quê? Porque isso é somente uma forma de passeio, tá bom? É uma forma de passeio. O Deus que opera no Recife, opera em São Paulo, opera na China, opera no Japão, opera em Limoeiro, o mesmo Deus opera. Mas como as pessoas gostam muito de usar esse pretexto, né, para passear, para conhecer, então se torna mais um passeio. Não é preciso 100 pessoas vindo do Recife apenas para adorar aqui, não, de forma nenhuma. Pode escolher um lugar lá no Recife, para que essas mesmas 100 pessoas adorem de igual forma que é adorado aqui em qualquer igreja, qualquer religião. Certo, pessoal? Espero ter tirado a dúvida. Deus abençoe a todos vocês. Amém.